Me conta aí, você é uma pessoa que tem muito medo das coisas? O medo te impede de realizar os seus sonhos? De ser mais feliz? Tem muita gente assim, hein? Se você me acompanha, muito provavelmente você já me ouviu falar daquela estatística péssima, horrível, de que aproximadamente 90% dos profissionais brasileiros são insatisfeitos, são frustrados com o seu trabalho. Por que que isso acontece? Por medo. Quando eu tento conversar com as pessoas, quando eu tento entender o porquê disso, porque eu não consigo muito entender essa estatística me dói, e é por isso que eu estou sempre falando dela, porque eu quero que você não faça parte dessa estatística, e eu não faço. E eu acho que é muito possível a gente ser feliz, a gente ser realizado com o trabalho. É muito possível e é o que a gente tem que ter, porque a gente trabalha por muito tempo, né? Muitos anos da nossa vida, muitas horas do nosso dia. O trabalho ele ocupa uma parte importante na nossa vida, um volume grande, né, do nosso tempo. Então não dá para ser infeliz no trabalho, isso está errado. E aí eu vejo que muitas pessoas estão há anos na mesma empresa, estão infelizes, estão insatisfeitos, passam a reclamar demais sobre aquilo, reclamar dentro do trabalho que não é bom, porque contribui com a tal da rádio peão, e tem ali outras pessoas. A gente vive um eterno BBB, então tem outras pessoas ali vendo, né, escutando você reclamar, e às vezes levando isso para o chefe, quando não é o próprio chefe que está vendo isso. E você está vendendo uma imagem ruim a seu respeito, né? Depois de ficar insatisfeito por algumas questões deste trabalho, né, um ambiente ruim, um chefe que às vezes promove o assédio moral, né, e grita, e xinga, e ofende. Se não é para outro lado, que é pior ainda, o assédio sexual, que é complicado porque se um colega seu te assedia no mesmo nível hierárquico, você tem como falar mais duro, né? Se é uma pessoa de fora do trabalho, você faz qualquer coisa, você dá uma lição de moral. Quando é seu chefe, a coisa é mais complicada porque envolve muitas coisas, envolve o seu trabalho, o seu sustento, mas você tem que enfrentar também. Enfim, uma série de coisas que existem e que vão te deixando triste, vão te deixando insatisfeito, e você vai normalizando aquilo, como se trabalho fosse assim mesmo, fosse isso. É um mal necessário. Não, trabalho não é mal, não. Né? Trabalho tem que ser o nosso bem. Trabalho nos dignifica. Trabalho paga as nossas contas, paga o nosso lazer, né? Algumas alegrias que são compradas, porque a maioria não é. Então, trabalho é para ser uma coisa boa assim na nossa vida, né? Eu falei aqui, ele ocupa uma grande parte da nossa vida. Muita gente se percebe assim, insatisfeito, frustrado, triste, não muda. E não muda por medo. E esse medo pode te matar lá na frente. Sim, porque triste assim você vai, né, acumulando sentimentos negativos, esses sentimentos eles vão te causando mal, isso pode virar uma doença crônica, enfim, isso pode te matar sim. Então o medo, ele existe para todo mundo. Segundo especialistas, todo mundo passa por uma situação de medo pelo menos uma vez por dia. Olha só. E a gente não tem que fugir do medo, porque a pessoa que está no seu trabalho triste,
insatisfeito, frustrado e continua lá por medo, ela está fugindo. E medo, sabe de quê? Do novo, do diferente. Muita gente tem medo do novo e do diferente. Eu diria que, sei lá, né? Não dá para dar uma estatística assim, 0% e 100%, mas eu diria que a maioria tem medo do novo e do diferente, pelo que a gente vê na prática. Nunca fiz uma pesquisa sobre isso. Mas vê se tem lógica você ficar numa situação ruim por medo da outra situação ser ruim. Mas já está ruim. E se você continuar nessa situação ruim, dado que eu falei do trabalho ocupar uma grande parte da sua vida, que vida que você vai ter? Sua vida vai ser sempre infeliz, né? Então, eu vejo, por exemplo, olha, muita gente vira para mim, não sei se você sabe, eu estou aqui em Portugal, tem quase 3 meses que eu mudei para cá, e muita gente fala para mim, pro meu marido, nossa, vocês são doidos, ai, mas eu queria ter a sua coragem, nossa, que pena que eu não tenho essa coragem. Olha, a gente também teve medo, e em todo medo, não vou falar que todo não, né? Porque às vezes você tem um medo de montanha-russa, como é que você se prepara para isso? É meio complicado. Às vezes nem tem um porquê de você enfrentar, né? Por que você tem que ir na montanha-russa para mostrar para os outros? Para mostrar para você? Bom, você pode vencer o seu medo de montanha-russa, mas você também pode ter medo de montanha-russa e isso não vai mudar muita coisa na sua vida, né? Esse tipo de medo, tá? Mas tem outros que sim. Então, medo de mudar de um emprego que te deixa triste, infeliz, porque você tem medo do novo, aí esse não pode ter, né? Falei aqui dessa minha mudança para Portugal, que muita gente fala, nossa, eu queria muito, mas eu tenho medo, queria ter essa sua coragem. Mas o que nos deu coragem para encarar algo tão novo, uma mudança tão grande ou tão radical? Né? Uma mudança de país, foi a preparação, foi o conhecer. Não, deixa eu ver como que é isso, deixa eu ver como que é Portugal, como que é a cultura lá, quais são as nossas possibilidades, como que a gente pode ir, do que a gente pode viver lá, quanto que a gente precisa juntar para ir com segurança, o que os especialistas falam. Então, nós nos preparamos. Como está o medo do falar em público, né? Eu adoro, olha que engraçado, eu sou tímida. Eu para ir em festinhas com menos gente, ou para eu encontrar pessoas que eu não conheço tão bem, né? Eu sou tímida para esse tipo de evento, mas se você me der um palco ou uma câmera, aí eu falo adoidado. Olha que engraçado, né? Cada um é de um jeito. Mas o medo de falar em público é o maior, né? É considerado um dos maiores, inclusive maior do que a morte. Olha que engraçado. Olha como que a gente tem medo do julgamento do outro. Eu tenho medo de falar em público, não vou falar que não tenho um medo gigante, mas sempre dá um friozinho na barriga, né? E o que eu faço para não ter problema? Eu me preparo. Então eu preciso saber quando eu vou dar uma palestra, um treinamento numa empresa, eu preciso saber bem o tema e eu só aceito dar uma palestra ou um treinamento de um assunto que eu domino. E mesmo assim eu vou estudar bem mais, eu vou estudar bastante antes do evento, tá? Já me chamaram para dar algumas palestras que eu recusei, porque eu falei, olha, eu não domino. Ah, não, mas você faz isso, faz aquilo. Eu falei, faço, mas eu não domino esse assunto para ensinar para as pessoas. Então, eu te agradeço e tudo, aí quando eu posso eu indico alguém. Mas já fiz isso várias vezes com palestras, de recusar, de agradecer, porque não era uma área que eu dominava. Então eu me preparo dominando o conteúdo e estudando mais ainda, procurando saber quem são as pessoas, para ver se eu consigo fazer uma conexão com essas pessoas, né?
quem elas são, onde elas trabalham, sendo uma empresa, lógico, todo mundo trabalha ali, mas faixa etária, com o que elas trabalham dentro dessa empresa, qual que é o foco desse evento, é só a minha palestra ou um evento maior que a minha palestra vai fazer parte, qual que é o objetivo ali, né? Em quais resultados eles querem chegar, quais resultados que eles esperam, enfim. Então você se prepara para aquilo. Se você pegar aqui outros vídeos de especialistas, de psicólogos, psiquiatras falando de medo, então eles vão falar, o medo é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem medo. Isso, de uma certa forma, é bom, porque muitas vezes o medo nos protege. Imagina se a gente não tivesse medo de atravessar a rua e atravessasse a rua a qualquer hora, a qualquer momento. Não, a gente sabe que tem um sinal ali, né, um semáforo, que fala quando que a gente pode atravessar, quando que não pode. Cada país tem as suas regras, por exemplo, no Brasil tinha uma faixa de pedestres, mas quando não tinha semáforo, você nem atravessa ali, porque o carro vai passar por cima de você. Aqui em Portugal, não. Quando você tem uma faixa de pedestres, principalmente em cidades menores, né? Quando a cidade é muito grande, muito movimento, muito trânsito, não dá para fazer isso toda hora, senão o carro também não anda. Mas, enfim, mas é costume aqui, na maioria das cidades, quando você passa na faixa de pedestre, que aqui chama passadeira, eu acho que é isso, os carros param, né? Então você pode passar tranquilamente. Então, estou falando assim, o medo é bom em certas ocasiões, em outras você tem que enfrentar. Estou contando aqui o meu caso de mudar para Portugal e que, né, eu e meu marido nos preparamos, fomos atrás do conhecimento, das leis que regem o país, do que precisa fazer, de quanto dinheiro precisa levar. Então fomos entender para ver se era possível ou não, se era viável ou não, se valia a pena ou não. E chegando em Portugal, eu fui saber, porque eu estou em vários grupos de WhatsApp, que muitas mulheres deixam de dirigir, param de dirigir, já fiz até vídeo falando sobre isso, por medo. Né? Dirigiam lá no Brasil, às vezes em cidades até maiores, gente. Imagina enfrentar o trânsito de São Paulo, capital, né? Eu era de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma cidade gigante. Confesso que fiquei com muito medo de dirigir aqui. E fiquei, no primeiro momento, até meio fugindo disso, deixando só meu marido dirigir. Mas se você começa a alimentar o medo, aquele medo vai te paralisar e você realmente, né, vai evitar fazer aquilo. Então, se eu ficasse muito tempo evitando dirigir, ia chegar uma hora que ia passar muito tempo sem dirigir, ia falar, não vou dirigir mais não, então tá, que eu não dirijo e pronto. Depois eu ia ficar aí anos sem dirigir, eu não dirijo, sendo que eu dirigia normalmente antes, né? Então, as primeiras vezes que eu dirigi foram difíceis, bem difíceis. Como eu moro no interior, né, mas bem próximo a Lisboa, então um pouquinho mais fácil, mas depois quando eu tinha que ir para Lisboa era mais difícil, mas aí também você vai se acostumando, então você tem que encarar esse medo, tá? E no nosso assunto aqui, trabalho, por favor, não fique num lugar que não te faça feliz por medo. Ah, Marcela, o papo é sempre o mesmo. Eu tenho contas para pagar, eu tenho família para cuidar, eu tenho filhos, eu não posso sair assim. Aí eu vou te falar de novo. Aqui no canal tá cheio de vídeos, são mais de 400 vídeos aqui no canal. E tem alguns, não é nem só um ou dois, não. Tem mais de 2 vídeos sobre transição de carreira, né? Que é diferente de transição de emprego. Transição de emprego, eu só quero sair da empresa que eu estou, porque eu não estou feliz ali, para uma outra, mas eu quero continuar fazendo aquilo que eu faço, que eu entendo, que eu sei, que eu estudei. Beleza, isso é transição de emprego. E existe a transição de carreira, que é eu quero mudar de emprego e quero mudar o que eu faço, não quero fazer mais isso que eu faço. Beleza que eu estudei sobre isso e tudo, mas eu já estou estudando outra coisa, ou eu quero começar a estudar outra coisa, eu quero fazer uma outra coisa, porque é isso que eu faço
já não cabe mais na minha vida, já também não me faz feliz, não tem mais desafio, ou não acho legal mais, enfim. Então eu quero fazer uma transição diária, quero trabalhar com outra coisa, né? Para tudo isso tem vídeo aqui no canal, ensinando como fazer esse planejamento, como fazer essa transição com calma, com segurança, né? Porque a gente não pode sair do emprego e de uma hora para outra falar, eu não estou mais aqui, não quero mais saber de ninguém, e você xinga um bocado de gente, fala um bocado de palavrão, se sente aliviado naquela hora, sai pisando duro e vai embora. E depois? E depois você faz o quê? Aí você está sem emprego, as contas vão continuar a chegar, você tem filhos, você tem família, você fechou completamente as portas daquela empresa para você, porque você fez uma saída triunfal xingando todo mundo, né? Então você fechou as portas daquela empresa e você também não foi estratégico, porque como é que você vai pedir referência para alguém daquela empresa, para você trabalhar numa outra empresa, sendo que quando você saiu xingando todo mundo. Então tem a maneira certa de fazer isso. O que eu quero abrir os seus olhos nesse vídeo de hoje é: medo todos nós temos. Dizem os especialistas que, inclusive, todo dia nós temos uma situação de medo. Mas que a pior coisa que tem é você fugir do seu medo. Já que ele existe, então eu não deixo ele quieto lá e eu não encaro. Não, você tem que encarar o medo. Como eu disse, há alguns medos que você não necessariamente precisa enfrentar, como eu falei desse medo de montanha-russa. Você tem medo de montanha-russa, você ir em montanha-russa ou não ir em montanha-russa, não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você pode sim enfrentar esse medo e provavelmente vai ser bacana e de repente você vai ver que não é tão complicado quanto você achava e ótimo, agora você já vai em montanha-russa. Mas ir ou não ir em montanha-russa não muda muito a sua vida. Deixar de dirigir muda a sua vida, inclusive profissionalmente falando. Você pode deixar de aceitar algumas coisas porque são mais longe, porque não tem transporte público para ir para lá, porque não dá para ir a pé, porque às vezes você tem que ir a certos lugares, né? Enfim, pode te atrapalhar. Ou vai atrapalhar a sua vida social de uma forma que né, vai te limitar. Agora, se você está bem também sem dirigir, beleza, muita gente vive sem dirigir e leva a vida assim, na boa, tudo bem. Agora, o aguentar um emprego ruim por muitos anos, sendo que você fica muitas horas naquele ambiente, porque você tem medo do novo, do diferente, isso você não pode fazer com você. Isso vai te matar aos poucos, isso vai te trazer doença. O que você tem que fazer? Se preparar para um novo emprego, para uma nova oportunidade, para o diferente. Eu sou doida, Marcela, para fazer isso que você fez, mudar de país, mas eu tenho medo. Medo por quê? Qual é o seu medo exatamente? Aí você vai ver todas as possibilidades. Encara o seu medo de frente, veja por que você tem este medo, o que faz você sentir esse medo, se tem realmente razão, né, para você ter este medo, o que você pode fazer por isso aí, tá? Mas no emprego não existe só a sua empresa que você trabalha. Nós somos criados assim. Vai lá, estuda, tenha boas notas, faça uma faculdade, tenha um emprego. E aí eu vejo muita gente realmente consegue um emprego, às vezes ganha até bem, mas está ali sempre reclamando. Aí, como está infeliz, leva essa infelicidade para casa. De repente, não é só no trabalho que você está infeliz, porque você começa a levar os seus problemas do emprego, a sua infelicidade para casa. Você já começa a ter uma vida ruim com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Se você tem alguém trabalhando na sua casa, você começa, né, também a maltratar essa pessoa porque a infelicidade é sua, porque você não está legal com a sua vida. Aí você já perde o ânimo para uma série de coisas. Então, olha, trabalho, eu defendo aqui, o que eu defendo aqui
é que o trabalho é um local onde a gente pode e deve ser feliz. A gente deve fazer o que a gente gosta. É lógico que mesmo fazendo o que gosta, terão tarefinhas que são mais chatinhas, que são mais aborrecidas, que a gente não ama, não adora. Isso é normal. Você não vai 100% das coisas não vão ser legais. Até porque a gente trabalha comparando uma coisa com a outra. E uma sempre vai ser mais legal que a outra. Então, o que é mais legal vai ser melhor e o que não é tão vai ser chato. Não, então, isso faz parte. Mas você tem que estar feliz com aquilo que você faz no seu dia a dia. O trabalho é bom, o trabalho nos faz bem, o trabalho nos dignifica, o trabalho paga as nossas contas, nos ajuda a pagar também o lazer ou os bens materiais, mesmo que supérfluos, mas que a gente gosta. Então, trabalha para ser uma coisa boa, tá? Se ele tá ruim, dê o seu jeito de mudar. E mudar significa preparar-se para essa mudança. Não precisa ter medo do novo, nem do diferente. Apenas conheça, adquira conhecimento, né? Veja o que você tem que fazer. Prepare-se. E aí vai ficar tudo bem. Mas não vale a pena ficar num lugar ruim por medo. A sua vida vai muito além disso, tem várias pessoas envolvidas que precisam de você bem. Então fique bem no seu trabalho também, beleza? Qualquer coisa, olha, comenta aqui que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Um beijo, muito sucesso para você.